Olá! Na aula de hoje estudaremos o que é patrimônio histórico, mais especificamente sobre o patrimônio histórico presente ao longo do Rio São Francisco. Então, na aula de hoje, vamos estudar o Rio São Francisco e seu patrimônio histórico. Bons estudos! Quando falamos em patrimônio histórico, temos que ter a noção de que patrimônio tem uma estreita relação com a palavra herança. Então, patrimônio é aquilo que recebemos de patris. Patris de pai, é passado de pai para filho, de geração a geração. Então, o patrimônio nada mais é, quando falamos em patrimônio histórico, é aquilo que recebemos dos nossos antepassados. Referimos então a tudo o que foi construído pelo ser humano e serve como referência para a compreensão do nosso passado. Ao percebermos um patrimônio, seja ele material, seja ele imaterial, nós temos ali uma testemunha de como era este passado. O que esse passado traz para nós? Uma das classificações, então, para patrimônio é apontada através da sua natureza, que pode ser material ou imaterial. Ao lado, temos aí uma carranca. O que é uma carranca? É um objeto de madeira, normalmente construído para ser colocado à frente das embarcações que navegavam ao longo do Rio São Francisco. É colocado como uma espécie de amuleto para espantar os maus espíritos que poderiam perturbar as viagens e as pescarias no Rio São Francisco. Quando falamos em patrimônio material, estamos nos referindo às construções, sejam elas de igrejas, palácios, praças, objetos, espaços políticos, roupas, ou seja, é tudo aquilo que podemos tocar, tudo aquilo que é perceptível ao nosso olhar e ao nosso toque. Mas também existe o patrimônio imaterial, que refere-se a nossos costumes, aos ritos, às lendas, às celebrações. É o modo de fazer presente em muitas culturas. Como exemplo claro de patrimônio material, temos as receitas típicas, a tapioca, o suru, o sarapatel, bem como as festas religiosas, os folguedos, os maracatus. Algumas músicas tornam-se também patrimônio imaterial, a capoeira, a vaquejada. Então, as celebrações religiosas também. Tudo isso faz parte do acervo histórico imaterial do nosso patrimônio. Ao longo do Rio São Francisco, podemos encontrar diversos exemplos de patrimônio, sejam eles material ou imaterial. Um exemplo claro de patrimônio que se faz tanto material quanto imaterial é a vaquejada. Se vocês observarem, na vaquejada, o vaqueiro ele tem um trato próprio para derrubar o boi, tem a tradição, tem o costume, a forma, as regras. Bem como tem a parte material, que é o quê? O espaço da vaquejada, onde se realiza a vaquejada. As ferramentas utilizadas, as roupas utilizadas. Já isso aí podemos colocar como patrimônio material. Já o modo de ser e a técnica podemos classificar como imateriais. Então, nossa breve explicação sobre patrimônio histórico
podemos perceber que o patrimônio histórico ele é riquíssimo. Ele está presente em toda Alagoas, em todo o Rio São Francisco. E tem uma riqueza imensa. O patrimônio histórico ele é tão importante que devemos preservá-lo. Por quê? Ali está a marca de como era e como está aquilo que recebemos dos nossos antepassados. Mas nós temos atividade a ser feita. Vamos lá para o fórum? Abram o Classroom, vão em atividades, busquem #História e já vão encontrar a atividade proposta para hoje. Nesta atividade, ele lança uma perguntinha. O Rio São Francisco é um exemplo claro que o patrimônio histórico está presente em nosso cotidiano e faz parte da construção da nossa história. Diante do que foi estudado, argumente sobre a importância da preservação do patrimônio histórico, seja ele material, seja ele imaterial. Ou seja, você deve assinalar, deve falar, ou seja, você deve escrever sobre a importância do patrimônio, da preservação do patrimônio, seja ele material, seja ele imaterial. Para ajudar um pouco nas respostas de vocês, além do vídeo, temos também um pequeno texto. Para colaborar com o melhor entendimento do assunto, temos também o texto que trata sobre o patrimônio histórico ao longo do Rio São Francisco, colaborando assim com o vídeo. Após a leitura, busquem responder o fórum. Qualquer dúvida que venha a surgir, não deixe de perguntar. Estarei à disposição e tchau!